Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Mulheres no Triatlon. Esse é um espaço criado para a gente ouvir e contar histórias reais de mulheres que se jogaram nesse esporte. Aqui, a gente acredita que o triatlon também é lugar de mulher. Eu sou a Carol e a cada episódio converso com atletas amadoras e profissionais que dividem com a gente seus caminhos, descobertas, perrengues e vitórias, sempre com muito acolhimento e inspiração. E hoje, quem chega com a gente é a Maria Montoro. Vem com a gente nessa troca potente e cheia de movimento. Seja muito bem-vinda ao podcast Mulheres no Triatlon. Eu estou muito feliz e muito honrada por você ter topado participar. Você não sabe, mas eu te acompanho pessoalmente há muito tempo. Acho que você Que apareceu para legal. mim em alguma coisa de viagem alguns anos atrás e eu te segui e te sigo até hoje. Então, quando o As várias triatlon... versões, né, da Maria. Exato, e é isso que eu gosto muito em você, que você mostra um lado muito possível, né, de que somos muitas, né, então por isso que é muito bom te acompanhar. E aí quando eu entrei no triatlon, assim, eu vi que você estava vivendo ali também, eu falei, ai meu Deus, vou continuar acompanhando mais ainda, então fiquei muito feliz e honrada que você topou participar com a gente. E aí para esse início, assim, eu peço para que você se apresente um pouquinho e fale também, se você já quiser introduzir, como que você entrou no esporte e tudo mais. Tá bom. Bom, muito honrada de falar de uma coisa que eu adoro. Muito feliz de ter você, né, ter as pessoas me acompanhando há muito tempo. Eu brinco que é isso, né? Cada fase é uma fase, cada fase tá alguma coisa mais aflorada. A gente mulher, né? A gente é tantas, né? Então, eu tenho muito para mim uma frase muito forte que eu não sou, eu sempre estou, né? Porque a gente está em constante movimento, em constante transformação. O que fazia sentido há uma semana atrás pode não fazer sentido. Então, para mim, eu sou muito mutável. Assim, meu mapa astral é basicamente todo de água e ar. Então, eu sou essa pessoa completamente mutável e eu me permito ser também. Então, é muito legal ter as pessoas que me acompanham há muito tempo, porque elas pegam todas essas fases assim também. E eu sou uma pessoa muito intensa, né? Então eu entro de cabeça em cada fase minha. Bom, eu sou Maria Montoro, eu comecei no triatlon faz mais ou menos um pouco mais de 3 anos, foi ali no final de 2021, começo de 2022. Muito incentivada pelo meu primo, né? Na verdade, começando do começo, eu acho que eu vejo a Maria muito com movimento desde sempre. Então, eu era aquela pessoa no colégio que eu ia mal em todas as atividades, menos educação física, sabe? Eu era A em educação física, era a primeira a escolher, estava sempre liderando ali, eu amava. Tinha um torneio na minha escola, chamava Festa dos Esportes. Eu vivia por esses 3 dias que era só esporte, e eu dava garra, eu dava, tipo, fazia tudo nesses 3 dias, para mim eram os dias mais legais do ano, assim. Então, eu lembro, eu penso em Maria, eu já penso em movimento, então eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Minha mãe me colocou, minha mãe é maratonista, né, e ela fazia a Ah, prova que de aventura legal! quando eu tinha mais ou menos 10 anos, e aí ela me colocou numa prova de aventura kids, para pessoas que tinham 10 anos, de 10 a 12 anos, acho, lá em São Bento do Sapucaí. Aqui é Campos do Jordão, é aqui em São Paulo, mas é perto do Rio também. E aí foi uma prova que era 42 quilômetros, mas eram divididos em multispots, né? Você fazia, pedalava, corria, fazia duck, né? Que é o barco, tinha que descer uma coisa, um rio, tinha escalada, rapel, e tinha alguma outra coisa, e era tudo em trilha, tal. Era muito legal, muito máximo. Então, assim, minha mãe, acho que foi a primeira pessoa a me introduzir aí nesse mundo de movimentos. Eu era também aquela criança que saía da escola e tinha todas as atividades eram preenchidas por esporte, então eu já fiz tudo, tipo, eu já fiz desde ginástica olímpica. Eu acho que a única coisa que eu nunca me aventurei foi esgrima, mas Gente. também porque eu acho que a minha mãe não conhecia, porque se ela conhecesse, ela ia ter me colocado lá junto. Então, eu lembro da Maria criança muito nesse lugar de movimento.
E aí, em 2016, eu comecei a correr de louca, assim, de nada, de tipo, vamos correr, vamos correr, vamos correr. Aí uma amiga ia fazer uma prova de 21, uma meia maratona, e tinha a provinha de 10 nessa meia maratona. Eu falei, vamos junto, eu faço a de 10 e faço a de 21. É isso que eu me apaixonei pelo mundo da corrida, isso sem saber nada, tipo, sem saber o que era pace, saber o que era nada. E aí eu comecei a me inscrever em provinha de corrida todo final de semana. E aí o que aconteceu? Obviamente, sem é, nenhum profissional da saúde do meu lado, nenhum, nenhum treino específico, nenhum treinador, me lesionei. No primeiro mês, Sim. dor de joelho, tal, aí fui pro médico, você tem condromalácia no joelho, nos dois joelhos. Não, para de correr, faz 10 sessões de fisioterapia, aquele protocolo que, né, todo mundo começou a correr só por correr, já passou. Então, passei 2016, aí falei, bom, então o que eu faço agora, né? Aí eu entrei numa assessoria de corrida, que era essa assessoria que a minha amiga fazia, e, uh, e aí passei 2017 inteiro treinando nessa assessoria para o final do ano fazer a minha primeira meia maratona. E era tipo assim, eu adorei porque era uma organização assim que dava na minha vida, sabe? Preciso fazer o que está na planilha, aí tá tudo certo. E nessa época, quantos anos que eu tinha nessa época? Eu ainda ia muito para festa, eu trabalhava com festa, né? Então eu conseguia conciliar os treinos, mas eu tinha muito esse meu lado festivo também. Trabalhei muito na noite, então não tinha como deixar isso de lado, mas sempre conciliei muito bem. Isso foi em 2017, isso. Estava acabando a faculdade também, então foi assim, tudo junto e misturado, mas eu lembro de ser um momento muito leve, assim, tipo, eu não me cobrava, eu não sabia o que era pace, ainda não tinha essa coisa, essa veia competitiva que hoje eu tenho em mim. Eu comecei muito do começo, vejo muita gente hoje atropelando alguns processos, que é muito gostoso de passar, né? Então, esse meu primeiro ano da corrida, até eu fazer minha primeira meia maratona, foi muito gostoso, até eu entender o que era uma meia maratona. E aí eu fui fazer essa meia maratona em novembro de 2017, e assim, nem aí, eu fui com fio de fone, Ai, com bom. pochete com o celular, fui curtindo a prova inteira, tipo, minha meta era só acabar. Pra você ter noção, eu nem lembrava quanto eu tinha feito de tempo. Eu tive que resgatar no Strava ali em 2016 para eu lembrar quanto tinha sido, porque eu realmente nem pensava nisso. E aí eu fiz essa prova, bom, estava super apaixonada pela corrida, por essa rotina, tal. Em 2018 eu fui morar na Austrália. Lá eu comecei a correr sozinha. Fiquei com um pouquinho de dor no joelho, aí meu médico daqui do Brasil falou, aí na Austrália, se você der algum problema, você vai ter que operar aí, não tem plano de saúde, tudo mais caro e tal, tenta evitar correr. Fica só no fortalecimento, dá umas corridinhas básicas, assim. Eu dava umas corridinhas, umas andadas ali pelas praias, tal, que era muito maravilhoso. Mas é aquela coisa que eu te falei, de fases, né? Então, eu estava numa fase muito de autoconhecimento muito profundo também. Sempre estive em movimento, não parei de fazer coisa. Lá estava muito em alta hot yoga, então eu fazia muita hot yoga. E na Austrália, em Sydney, onde eu morei, calor é calor, mas o frio, minha filha, o frio é frio de verdade. Eu saía com 4 calças, então, tipo, tinha que fazer uma coisinha mais aquecida, assim. Então, comecei a fazer hot yoga, aí fiz muito fortalecimento também. E aí, voltei em 2019, 2019, voltei para a corrida, voltei a fazer esses treininhos, mas tudo bem, assim, tipo, indo, porque eu gostava, porque me fazia bem física e mentalmente, né, falando, e sempre nesse lugar de bem-estar. Até que pandemia, 2020,
né? Entramos na pandemia, e aí eu fui morar na minha fazenda. Acho que foi nesse ano que você pode ter começado a me seguir. Acho que Foi um foi por momento muito aí. de viagem, porque eu falei, nossa, 2020 vai ser o meu momento de viagem. Eu ia fazer eu tinha 2020 todo programado na minha cabeça, eu não ia ficar mais em São Paulo, eu ia pegar um mochilão e sair pelo Brasil. Eu tenho um programa lá no World Packers. Eu ia, inclusive, quando aconteceu a pandemia, eu estava pelo World Packers em Itacaré, trabalhando num hostel. Ai, que E aí legal. aconteceu a pandemia, aquela coisa, Nossa, tipo, meu Deus do céu, e volta, e vai, e tem que voltar para São Paulo, e minha mãe desesperada, a filha volta. Aí, tipo, e lá, até chegar, né, a informação ali em Itacaré, tipo, demorou um pouco mais, né? Bahia, né? E quando chegou a informação, acabou tudo. Máscara, não tinha mais máscara, não tinha mais ônibus para levar para a rodoviária, para levar meu para Deus. Ilhéus, para pegar o avião. Eu tava tipo assim, e agora? E aí, bom, voltei. Quando eu voltei, fui direto para o interior de São Paulo, que a minha família tem fazenda lá. E eu comecei a morar lá, fiquei uns 3, 4 meses morando lá na fazenda. E o meu primo, ele estava em ciclo de Ironman, que não aconteceu Olha, nesse ano, foi acontecer depois, mas os treinos é, estavam lá acontecendo e eu fiquei muito encantada, assim, falei, meu Deus. Eu fazia umas corridinhas, né, matinais, mas eu olhava ele e falava, gente, ele tá morrendo, coitado. Ele ia pro rolo e ficava 4 horas no rolo e nadava, ele nadava na piscina da fazenda, que se tem o quê? 8 metros, 5 metros, e nossa. ficava dando volta ali na piscina. Então, assim, eu falava, gente, que legal isso, que interessante, né, tal. Colocava a bike no rolo e ficava lá e tal, né. E eu foi o meu primeiro contato com o triatlo, assim, um pouco mais a fundo. Eu achei muito interessante, tipo, a disciplina, essa organização. A gente estava num momento que a gente estava muito em casa, então isso, tipo, deixava ele muito bem, né? E aí, quando eu fui para a Austrália, eu tinha vendido meu carro, eu já pedalava, mas pedalava como meio de transporte. E aí, quando as coisas começaram meio a voltar, ali no final, ali em 2021, ali no final de 2020, quando começou a abrir, tipo, ciclovia de volta, tal, começou a voltar não, né? A gente ainda com máscara, tal, mas que a gente podia sair na rua, né, tipo, se locomover, meu meio de transporte era a bicicleta, e aí meu primo me levou a primeira vez para a Estrada Velha de Santos, que é um lugar aqui em São Paulo que a gente treina. E aí eu fui com a minha Caloi, era uma Caloi 10 que eu tinha, de alumínio, o câmbio dela é uma alavanquinha Nossa, aqui no meio, assim, era um capacetinho de skate que eu tinha e fui embora. E fomos lá maravilhosa. para a estrada. E eu simplesmente amei. E aí, era aquilo, a gente ainda estava em casa, né? Tipo, essas coisas no ar livre tinham aberto, só que a gente ainda estava em casa. Então eu falei, meu, vou todo dia para lá. Tipo, vou ficar fazendo que nem na minha casa, vou todo dia para lá. Porque normalmente, hoje em dia, a gente vai só de final de semana, né? Porque é longe, tipo, é uns 40 minutos, 1 hora aqui de São Paulo. E comecei a ir todos os dias, tipo, ia, tipo, de terça e quinta, levava uma amiga, aí levava minha mãe, aí minha mãe levava meu cachorro, e na cestinha, era assim, e eu comecei a me apaixonar, assim, pela bike, por essa bike não de performance, mas sem ser só como meio de transporte. Aí reabriu a ciclovia aqui em São Paulo, eu não conhecia, conheci também com meu primo, e aí, esquece. Aí começamos de terça e quinta aí todos os dias e eu comecei a ver a galera que estava treinando pro Ironman também. Falei, nossa, esse mundo tá cada vez mais perto, meu. Isso você estava É, correndo já ainda. tava correndo ainda, não tava, tipo, com nenhuma prova, até porque não tinha prova, né? Então não tava muito focada, mas estava fazendo todos os meus exercícios. Então, eu tava correndo e pedalando. E aí, em 2020, eu conheci meu ex-namorado, é, e aí, em 2021, final de 2021, eu falei, ai, eu quero reabriram as provas, né? Eu falei, preciso fazer uma prova de corrida.
quero colocar esse objetivo comigo. Você vem comigo? Ah, vou. E aí a gente fez 2 provinhas de corrida ali no final de 2021. Depois dessa prova eu falei, meu, e se a gente começar a treinar triatlo? Que ele conheceu meu primo, claro, tal. E aí ele foi super parceiro, falou, meu, vambora. Vamos ir Ai, que atrás de uma legal. assessoria, vamos, tal, tal. E aí, no começo de 2022, a gente começou. No final de 2021, a gente tentou nadar, tudo errado. Falei, meu Deus do céu. Eu tinha, quando eu tinha 12 anos, eu fui federada pelo meu clube na natação. Eu nadei pelo Caramba. Pinheiros quando eu tinha 12, 13 anos. Só que foi um trauma na minha vida. Eu não gostava do ambiente, desse ambiente competitivo, eu não gostava. E aí, para eu sair da natação foi muito difícil, porque minha mãe queria muito me deixar na natação. Eu falava, não, filha, você já tá aí. Imagina, com 12 anos de idade, ela falando para mim, não, porque o seu corpo vai ficar lindo. Eu com 12 anos de idade. Eu falava, amor, você É. acha que eu vou pensar no meu corpo com 12 anos de idade? E aí, Ainda olha não. essa história. Eu saí da natação, eu falava pra minha mãe que eu não aguentava mais, que eu não aguentava mais. Ela, não, você vai ficar. Aquela época, né, que mãe não acredita no que a gente tá falando, que a gente realmente não quer, né? Acho que a gente tá só fazendo pirraça. E aí ela falou, não, você vai ficar bom. Eu ia pro meu clube. Eu passava, como era treinamento de federação, né? Era todos os dias, e eram 4 horas por dia que a gente tem. Nossa, muita Eu coisa. passava 4 horas no meu clube, sem fazer absolutamente nada. Chegava na hora da minha mãe me buscar, entrava embaixo do chuveiro. Isso aconteceu por tipo, uma, Gente, 2 semanas. E aí, maravilhosa. juro, e aí, é, claro, o meu treinador da época ligou para minha mãe depois de uma semana, porque num treino de federação você tem que dar satisfação, né? E aí falou, a Maria tá doente, ela não vem há 10 dias, há quase 2 semanas, tal. E eu lembro dela atendendo, ficando do meu lado, e com meu pai do lado também. E aí ela olhava para mim assim, e aí meu pai entendendo o que estava acontecendo, ele chorando de rir, e a mãe maluca comigo, e eu tipo, eu realmente não quero mais nadar, tipo, eu não quero mais. Então foi meio um trauma para mim voltar a nadar, Sim, porque minha última lembrança da natação tinha sido difícil. totalmente traumático, né? É, Então, esse contato com a água de novo foi muito engraçado, assim, tipo, eu lembrava dessa história toda vez que eu entrava na água, eu falava, nossa, pelo amor de Deus, Maria, vamos ressignificar tudo isso, pelo amor de Deus, senão você não vai conseguir fazer o triatlo. E super ressignifiquei. Ainda para mim, das 3 modalidades, é a que eu tenho mais preguiça de entendo. acordar e de fazer, nossa, de pegar no tranco. Mas quando vai, eu não nado bem, mas eu não tenho medo de me jogar na água. Então eu adoro nadar em mar, eu adoro nadar em águas abertas. Na Estrada Velha tem até é um, um lago lá, né? É bem densa Ah, a água, legal. é bem turva, bem escura, então tem muita gente que panica quando entra lá. Eu, desde o primeiro dia que eu entrei, eu, tipo, vamos fazer 2.000, vamos fazer 3.000, 3 voltas, pra mim não tem problema, eu meio que me jogo mesmo, não tenho problema, mas ainda é uma modalidade que, assim, eu não amo de paixão, mas pelo menos já tá ressignificado na minha cabeça e no meu coração. Enfim, e aí, voltando lá pra quando eu comecei a pedalar, aí tava correndo e comecei na assessoria, em final de 2021, começo de 2022. Já com os três. Já com os três. Isso, foi 2022, isso. Já com os três, comecei a fazer tudo tal, e aí a vida, eu brinco, né, que o triatleta, você pode começar fazendo provinha de sprint, de olímpico, que foi o que eu comecei também, que é um processo também muito legal. Mas é uma dedicação, é uma disciplina, independente se você é profissional ou não, você vai acabar moldando a sua vida em cima dos treinos, porque você Sim. precisa ter pelo menos 2 períodos de treino, que sejam meia hora de cada modalidade. Mas são 2 períodos de treino, né? Tipo, você mora no Rio, mora em São Paulo. Você se locomover da sua casa para fazer um treino é pelo menos meia hora, 40 minutos para ir, meia hora e 40 minutos para voltar e para fazer o treino. Então, assim,
querendo ou não, são 2 períodos grandes, né? Vamos colocar aí, resumido, pelo menos 2 horas, assim, quando você está Sim, começando, né? Tipo, 2 horas para cada modalidade, todos os dias. Então começou, e junto com isso, no começo de 2021 também eu fui morar com esse meu namorado na época. Então a nossa vida ficou meio pautada nisso. Então a gente. E aí, como tinha companhia, a gente começou a entrar bem de cabeça nisso, né? E, e aí foi muito gostoso a gente entender tudo, a gente entender nosso corpo, a gente entender o que fazia sentido pra gente, o que não fazia. Aí passei por várias passagens aí de altos e baixos aí no teatro. Durante o período de 2022, a gente fez, eu acho que umas 5, 6 provas entre sprint olímpico. caramba! E aí eu fui fazer meu primeiro meio Ironman, meu primeiro 70.3 em Floripa, em 2023, em abril de 2023. Então, eu treinei aí mais de um ano, né, para fazer o meio Ironman. Também, de novo, eu vejo hoje muita gente pulando etapas, né? Tipo, se inscreve no Ironman, no meio Ironman, sem nem ter uma bike, né? Eu não, eu tive todo esse processo, que eu acho muito legal. Acho que não existe certo e errado, mas esse processo acho que faz muito parte dos seus objetivos e das suas realizações, né? Tipo, em 3 anos de triatlo, eu tô indo agora para o meu primeiro mundial de meio Ironman. Então, foi um processo. Eu construí esse sonho, sabe? Sim, Eu lembro, eu lá, há 3 anos, sem saber pedalar direito, com medo de nadar, tentando ressignificar esse meu trauma. Então, tem todo um processo, tem toda uma história, né? Tipo, querer atropelar esses processos, às vezes, pode ser frustrante e pode acabar antes da hora, né? sim, Hoje o triatlo para mim virou meu estilo de vida. Então, tipo, eu vejo uma longevidade assim no esporte, não uma coisa imediata, né? Então, então é isso, assim, resumidamente, falei demais, né? Mas resumidamente, essa minha entrada no triatlo. Fui picada pelo bichinho do triatlon desde do primeiro segundo ali. Acho que por eu ter sido sempre uma pessoa muito de movimento e que eu gosto de experimentar novas coisas e novos esportes e tal, então, tipo, eu sempre fui essa pessoa muito ativa. Então, e o triatlon é muito dinâmico, né? Então, você não cansa. Você tá sempre sim. mudando, né? Se cansou de uma modalidade, tem outra. Você se lesionou, tem outra também, né? Então, você tá sempre ali. E é isso. Então, esse meu lado do triatlon, que é o que a gente veio falar, mas eu sou Maria também, empresária, tenho minha marca de biocosméticos, faço conteúdo para a internet e eu ainda trabalho com eventos. é, Trabalhei muito na noite, fiz muita festa, mesmo aquelas festas bem megalomaníacas eu fazia. E aí, hoje em dia, eu faço uma coisa mais pontual, mais de freelancer mesmo, para uns eventos mais específicos, e eu venho entrando também nesse mundo corporativo e do esporte também. Então, é isso, somos várias, Amei, algumas Maria. facetas aí. Amei conhecer um pouquinho mais profundamente a sua história. Amei saber da sua intensidade, que eu me identifico 100% do lado de cá. Aí eu vou aproveitar o gancho de você falando de várias Marias para perguntar como é que você concilia agora, hoje em dia, esse esporte com os outros lados da sua vida, né? Porque eu vejo te acompanhando pelo Instagram que é muito claro, assim, pelo menos o que você posta ali, que no momento que você está focada em prova, é 100% focada, e aí quando acaba esse ciclo, você vai pra noite. Então, compartilha um pouquinho pra gente como que funciona. Exato. Eu acho, assim, eu tenho para mim aquela frase bem clichê, né? Tipo, a chave de tudo é o equilíbrio. Eu acho que você ser muito bitolado em qualquer âmbito. Eu brinco que todos os âmbitos da minha vida têm que estar em sinergia e em alinhamento. Se um está muito, o outro está pouco, o outro está mais baixo, e está tudo bem por um período. Mas ter isso bem em mente, assim, que é o que eu faço muito nos meus ciclos, né, de treinamento. Então, tipo, quando eu tenho uma prova, ali 2 meses, 3 meses antes, eu fico muito, muito, muito focada. E aí eu abro mão
de saídas, abro mão de ver amigas, abro mão de alimentação fora de hora, dessas coisas eu fico bem, bem, bem focado. Quando eu tô fora do ciclo, não é também que eu chuto balde, porrada louca, porque minha vida já é super saudável e tal, mas eu abro muitas portas, né, para os meus outros, para as minhas outras desejos, ambições e sonhos. Eu adoro música eletrônica, eu adoro festival, eu vou muito para festival de cultura alternativa, né, é aquele festival que você acampa, então eu tive uma, uma transformação na minha vida muito significativa em um desses festivais, ali na Bahia, lá em 2015. Então, eu levo esses festivais e todo esse meu conhecimento, essa emoção dos festivais, com muito carinho. Então, eu gosto muito de me reencontrar com essa Maria também. Então, eu sou muito contra aquelas pessoas que falam, tipo, sei lá, chega a época de carnaval, você trocaria isto por isso, né? Tipo, uma prova por um bloco, sei lá, tipo, eu vejo muitas essas coisas, tipo, cara, você não Sim. precisa ter, porque ninguém É. é, ninguém é só isso, ninguém é só aquilo. Também, tipo, eu relaciono muito isso. Às vezes eu vejo muito, tipo, essas pessoas que dão coach, né, de Instagram, de tipo, você precisa ter um nicho, você vai só falar de esporte no seu Instagram. Tá falando, gente, quem que é esporte 24 horas por dia? Ninguém. Ninguém, nenhum atleta profissional é esporte 24 horas por Sim. dia, sabe? Tipo, então a gente é várias, então eu dou muito espaço para todas essas Marias, porque eu acho muito importante também a gente resgatar todas elas, porque senão eu acho que é isso, a gente fica muito bitolado em uma coisa, em outra, pode acabar se frustrando muito, e quando está muito, muito bitolado em uma coisa, é só aquilo, né? E aí parece que você vê só um binóculozinho do mundo, né? E aí, às vezes, você pode cair em várias autossabotagens, né? Com você mesmo, tipo, ai, não consegui performar nessa prova, nossa, eu sou uma merda, sei lá o que, sei lá o que. Aí você esquece que, meu, você tem uma A vida marca, você inteira. empreende, você É. faz isso, você fez um puto evento ali, você faz isso, você trabalhou com essa marca, tal, mas não, aquela prova que você errou naquela coisa vai te colocar no chão. Então, eu tento resgatar sempre essas Marias e trazer elas de volta nesses momentos. E aí, conciliar, eu acho que o triatlon me ensinou muito também a conciliar e a organizar o meu corpo, mente e alma para receber tudo isso, assim. Porque você entra no triatlo, aquilo que eu falei. Desde o dia um, você precisa ter uma organização e uma disciplina, senão não É. vai dar certo, né? Tudo Porque muda. tudo muda. Querendo ou não, você pode começar com provas pequenininhas, né? Que foi como eu comecei, mas você precisa ter 2 períodos, você precisa se organizar, senão. E eu Sim. brinco que o triatlon ele foi feito para dar errado, né? Então você precisa também lidar com os imprevistos do triatlon e colocar na sua cabeça que tá tudo bem, senão sua cabeça vai acabar com você. E eu comecei a replicar isso do triatlon em todos os âmbitos da minha vida também. Então, no meu trabalho, nas produções que eu faço, nos eventos que eu faço, nas gravações que eu faço de conteúdo. Então, quando eu tô lá, eu tô 100% lá. Quando eu tô com algum projeto, com algum evento que tem data, eu sei exatamente, aquilo é minha prioridade naquele momento, se ela tem um mês de montagem, um mês pensando naquilo, eu fiz o Ironman o 70.6 de São Paulo no ano passado, e aí depois eu tive 2 meses de trabalhos intensos de evento, que eu quase não consegui treinar, assim, e eu falava, gente, olha como as coisas mudam, né, os focos mudam. E eu acho muito, muito importante isso também, para você se reconectar Sim. com outras partes de você mesmo. Sim, e eu acho que até viver cada uma delas com presença, né? Você falando agora, pra mim, foi isso, né? Que eu acho que o Total, triatlon, o esporte, ensina muito isso, né? De você estar ali e estar presente no que você está fazendo, né? Porque senão dá errado, né? Então, acho que é total, trazer isso é para todos os exatamente âmbitos. isso. E como é que tá hoje os seus treinos na rotina? Bom, a minha rotina hoje ela já é bem, bem, bem fixa, né? Então, tipo, já tenho minha planilha bem definida aí. É, segunda, quarta e sexta eu corro e nado.
Terça e quinta eu pedalo e faço treino de força, coloquei mais um treino de força na segunda-feira agora, neste período que eu não estou com prova em mente. E final de semana a gente tem normalmente longo ou simulado, ou pedala e corre, e dependendo, domingo sim, domingo não, eu tenho day off ou eu tenho um regenerativo ativo. Então, mais ou menos isso, e aí eu já sei mais ou menos o horário que eu gosto de correr, o horário que eu gosto de pedalar, então eu vou ajeitando o resto da minha agenda em função dos treinos. Então, hoje eu já tá mais tranquilo, assim, isso da agenda e da minha rotina. E já encaixou, né? Já. Agora eu quero entrar um pouquinho no assunto de prova com você. Quero muito falar do 70.3, mas antes quero perguntar para você, porque eu acho que a gente está tendo agora um movimento muito grande das mulheres entrando, né, no triatlon, e eu fico muito feliz com isso que está acontecendo. E Uhum. aí, como é que foi para você a sua primeira prova lá atrás? Para a gente já trazer aqui como dicas e aprendizados para as mulheres que estão entrando. Então vamos entrar nesse mundo mulheres e triatlon. Eu tenho muita coisa para falar. Ah, yes, eu ia falar para pegar uma água, mas ela. Bom, a minha primeira prova, eu usava o DIU de cobre, que não Sim, tinha hormônio. Nunca fui muito fã de hormônio, eu gostava de menstruar, gostava de entender os meus ciclos, né? Isso é muito importante também para mulher. Então eu tinha o DIU de cobre fazia um ano, só que o DIU de cobre, a mim, foi assim, um pesadelo, porque eu já tinha muita cólica e já tinha muito fluxo. O DIU de cobre, ele, piorou, tipo né? assim, eu passava 20 dias do mês em função da minha menstruação. Tipo, Nossa, era 5 dias de cólica, 10 dias de menstruação e 5 dias, tipo, na TPM. Então, assim, 20 dias que eu ficava mal, mal, tipo, ou eu tava sangrando muito, tipo, como chama? É, nossa, fugiu a palavra, gente. Eu tava, tipo, sangrando muito, enfim, em todas as minhas roupas, em todas as toalhas de casa, ou eu tava com uma cólica extrema que eu não conseguia levantar da cama, fazia aqueles bichinhos lá que coloca água sim, quente, eu tenho uns 10 aqui em casa, aquelas sementes, eu já fiz tudo que você possa imaginar, porque doía demais, doía até as costas, sabe? Aquela cólica que vem sei para as bem. costas. E, e ficava, tipo, uns 5 dias. Menstruada, eu ficava uns 8 dias. Então, assim, eu Nossa, ficava em função disso e, assim, vazar sempre, tá? Tipo assim, manchar tudo. Então, assim, eu fui fazer minha primeira. Era um nossa, sprint na base aérea de Santos ali. Eu lembro eu cheguei, vazava sangue pela minha perna. Eu olhava é, assim e falava, gente, o que tá acontecendo? Eu falei, bom, eu vou ter que entender. Se eu quiser continuar nesse esporte, eu vou ter que fazer alguma coisa, né? Porque não vai estar dando. Tipo, eu tinha vergonha de nadar, porque eu falei, gente, tipo, eu vou menstruar do momento que eu vou colocar o maiô no vestiário até eu chegar na piscina, eu menstruei. Tipo, vazou, sabe? sim, é, Então, a minha primeira prova eu cheguei vazando muito. Fui quinta colocada geral, no sprint. nossa, Aí tive que subir no pódio. E eu toda nossa, melada. Não, assim, meu caos. Deus, E aí, depois dessa prova, eu falei, meu, aí ficou o bichinho, né, do triatlo, eu falei, eu vou ter que continuar. E aí eu fui atrás de todos os médicos, né, que também é muito importante a gente falar aqui e sim, ressaltar isso. Aí eu fui atrás de uma médica do esporte que me acompanha até hoje, que é a Taline. Na época eu tinha uma nutricionista e eu troquei muita ideia com ela também. Ela não era voltada para performance, era a Bruna, ela era tipo, uma nutricionista de muitos anos. E aí ela falou, Má, antes da gente pensar em, tipo,
em outros métodos que você pode usar, vamos tirar porque isso não tá te fazendo bem. E aí eu comecei a investigar, comecei a fazer exame e tal, tava com anemia, eu menstruava Nossa. muito, comecei a fazer Claro, muito né? esporte, comecei a ter, então na época que eu tava em período de menstruação, meu ferro baixava muito, eu entrava em anemia. Aí minha nutricionista falou, antes da gente pensar, vamos tirar, você fica com uma pílula fraquinha, e aí você entende o seu caminho, o que você quer fazer, porque, de novo, eu nunca gostei de hormônio, eu não queria colocar hormônio no meu corpo, e aí comecei a entender como que a gente poderia fazer isso de uma forma mais natural possível. E aí, vi vários métodos, estudei, tal, fiquei tomando pílula, que é horrível, né, também, mas aí no final do ano eu falei, bom, vou colocar o DIU Cailina, que tinha acabado de ficar, era um DIU mais ou menos novo na época que eu coloquei, 3 anos, 4 anos, e ele é menorzinho, ele tem menos hormônio que o Mirena, e ele é menorzinho, então para quem nunca teve filho e tal, ele super funciona, nananã. E aí eu falei, bom, então é esse, coloquei lá no médico mesmo, e aí a minha vida mudou. Porque, nossa, na verdade, quando eu tirei o DIU, já melhorou muito, né? Então, tomando a pílula, eu ainda menstruava, mas eu tinha um pouco mais de controle. Sim. E aí que eu vi que eu ia realmente ficar no triatlon, que eu ia me dedicar ao esporte, eu falei, cara, realmente não dá para ficar menstruando desse jeito, né? Então, assim, por que eu tô falando isso? Eu quis introduzir dessa maneira, porque a gente tem é, a gente vê muita dificuldade, não só externamente, né? Tipo, a mulher não é capaz de acabar bem, mulher é muito mais fraca que o homem, mulher não vai fazer a mesma prova que um homem, melhor não vai, nananã, mas internamente Interno. também, né? Tipo, a gente tem que lidar com todos os nossos hormônios, com todo o nosso período menstrual. Bom, eu não tenho filho, mas tem, tipo, mulher que tem filho, Sim, que já tem uma família, então, assim, são muitas coisas internas que colocam muita gente na hora de pensar e de colocar em xeque ali, de fazer o balanceamento, falar, exato. não, esquece, não tenho tempo para fazer um triatlon, por mais que eu ame, você deixa de lado uma coisa que você ama, né? Ou que você Sim, poderia vir a amar, e você nem começa. Então, eu fico muito feliz com esse boom que está tendo, né, de sim, atividade física, tanto começou na corrida, agora eu acho que eu vejo bastante triatlon, porque eu acho que é uma forma da gente estimular mulheres a entrarem no triatlon, a conhecerem esse mundo, e eu acho que é uma porta de entrada muito legal, assim, eu acho que no final das contas a gente está falando muito sobre saúde, né, sobre movimento, sobre sim, atividade física, que no final é saudabilidade, né, de todo mundo. Então, que entre pessoas, que venham mais mulheres, tem muito esse movimento, né? Ainda somos muito minoria, mas muito. eu vejo muito esse fluxo acontecendo, de muitas mulheres que querem começar também. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que querem começar, que nem sabem aonde, né? Mas isso também é uma coisa muito da sociedade, né? Nossas mães não Sim, falavam, quer dizer, minha mãe falava disso comigo porque ela foi maratonista, mas tipo, a gente não desde pequena a gente é ensinada a, tipo, conhecer um cara legal, né? As princesas da sim, Disney, a casar, ter uma família, tal. Então, cara, você tá chegando perto dos 30 anos, fala, o quê? Eu vou ficar nadando, pedalando e correndo? Eu não, eu vou atrás de um homem, entendeu? Eu vou atrás de uma família, né? Tipo assim, então é muito legal ver esse movimento contrário a isso. E já pegando um link, eu acho que esse movimento do triatlon, das mulheres no triatlon, vem muito com o empoderamento feminino também, com né? De você certeza. ser capaz. Porra, sempre quando eu acabo uma prova, eu falo, amor,
eu não morri aqui nessa prova, não vai ser um final, um término de um relacionamento que vai Com me matar. certeza. Não vai ser, sabe assim? Eu falo, gente, amor, olha, tá pra nascer alguma coisa que vai me derrubar, porque Sim, se nem o meu Ironman tá me derrubando, não vai ser você, entendeu? Então, eu acho que te coloca muito nesse lugar. Também para os outros âmbitos profissionais, sabe? Às vezes eu me pego, tipo, louca, fazendo algumas coisas, tipo, ah, meu Deus do céu, isso não vai sair. Eu falo, vai sair sim, vai sair sim. Você ficou lá 5 horas e meia sofrendo, você vai fazer isso aí sair sim. Então, também te coloca num lugar muito legal, que eu acho que antigamente era muito o lugar dos homens, né? exato, é. E hoje a gente já tá vendo que tá um lugar bem misto, assim. Sim, eu acho que a gente entra agora até para tomar de volta esse nosso lugar de força, né, que vem acho que quando a gente cresce ali, a gente é ensinado a ser bonequinha, né, menininha, e não que não possa ser dentro do esporte, né, mas a gente também Sim, explorar esse nosso lugar de garra, de força, né, e que a gente tem você vê você total. que fez uma prova, né, ali, passando por uma situação e ganhou quinto geral, né, assim, olha quanta força que tem dentro de você, né. Acho que a nossa autoestima Sim, se eleva, vários processos ficam mais profundos, assim, nesse que é um autoconhecimento no final, né. total. É 100% autoconhecimento. E também eu digo muito que o triatlon, chega um momento do triatlon que ele é 85% cabeça. Se você, tipo, porque a maioria das pessoas chegam no meio Ironman, para fazer um meio Ironman, eu espero Deus, fisicamente preparados, treinados, entendeu? Tipo assim, pelo menos É o que eu se espero espera. que uns 95% eu espero que sim. É, então, o que vai fazer diferença ali naquele momento é a sua cabeça. Ela vai pedir desde o momento zero para você parar. E eu fiz 3,70,3, ainda é pouco, né, para o currículo que eu quero alcançar. Mas nesses três, todo momento eu pensei: o que, que você está fazendo aqui? Por que isso? Meu Deus do céu, como você veio para aqui? Por que você está sofrendo assim e tal, né? E a cabeça quer parar sempre. E eu acho que eu nunca vou me acostumar com a dor física. Ela sempre vai estar. Então é você treinar a sua cabeça para você falar: o que, que eu estou vindo fazer aqui? Aonde eu quero chegar com isso, né? E aí é, você vai resistindo cada vez mais, né? Eu acho que é o triatlon é sobre você aprender a sofrer. Que vai ser sempre duro, nunca vai ser fácil. Você Sim. nunca vai acabar a prova falando: nossa, arrasei. Ah, porra, tô morrendo. Ai, meu Deus. Vou fazer a minha primeira agora, esse mês, então já tô pegando as referências. Você vai fazer qual? Aí no O Rio? sprint aqui no Rio, do Rio Triathlon. Nossa, hoje em dia, olha, eu fiz umas 5, 6 provas lá no começo do meu triatlon de sprint. Foram, acho que 5 de sprint e uma de Olímpico. Foi ótimo, mas hoje eu não consigo fazer sprint, porque eu quero colocar toda a minha força. Então, É, como se pois é. fosse é tipo coração na boca o tempo inteiro. Então, você quer, tipo Exato. assim, fazer você quer dar um tiro de natação, um tiro de bike, um tiro de corrida. Para mim, hoje é a prova, uma das Demais. piores provas que tem. Tanto que eu É. fui, né, hoje em dia eu faço mais olímpico do que sprint. Não é porque, eu tenho 3 anos de triatlo. Não, é porque eu sofro muito no sprint, muito. Sim. É. Mas é muito legal. Mas tem que começar no sprint. Não tem Tem que pular a jeito, né? etapa. Então, tem jeito, tem que começar do começo. E é isso. Sempre vai sofrer. Então, é isso. Mas vai valer a Vai. pena depois. Boa sorte. Que Obrigada. delícia. Que Aproveitar que delícia. você falou do 70.3 também, porque você é a primeira pessoa que eu converso aqui dentro do podcast que já completou 70.3. E aí eu sei também que você conseguiu a vaga para o Mundial, então se você puder explicar um pouquinho como que funciona esse processo, como é que funciona também para conseguir essa vaga. Sim. Bom, eu, eu fiz meu primeiro 70,3 em 2023, depois de um ano, mais de um ano aí fazendo provinhas menores. Fiz lá em Floripa, foi muito maravilhoso. Eu estava com uma assessoria muito incrível também, com várias pessoas ali também. E foi, assim, incrível. Eu fiz com esse meu ex-namorado. Então, foi um processo que a gente passou muito juntos. Eu tive bastante companhia. A gente
conheceu esse mundo do triatlon juntos, a gente completou essa prova juntos, foi muito, muito, muito massa ter essa parceria também. Sim. E aí, sim, eu fui vendo a minha força, eu fui vendo nessas provinhas pequenas, eu ganhava pódio, eu falei, bom, acho que tem algum lugarzinho, tá acontecendo entre 70,3 e fala, entendi, não é bem assim, querida, não é bem assim, né? É isso. E aí eu fiz esse 70,3, assim, super de boa, fiz lesionada também, inclusive. Então, eu fiquei depois de um ano meio que tentando tratar essa minha lesão, então acabei não fazendo muito mais prova, fiz acho que um Troféu Brasil, uma provinha de, se eu não me engano, esse foi sprint, porque eu não podia colocar muito volume. E aí tinha que parar de correr, tinha que parar de pedalar, e sei lá o quê. Aí, no segundo, enfim, minha vida mudou completamente, virou de ponta cabeça, e aí eu quis mudar tudo, mudei de assessoria, me separei desse namorado, e aí falei, não, eu quero começar tudo novo. Comecei numa assessoria nova, tal, eu tava, depois desses meses pós lesão, eu consegui finalmente correr sem lesão, sem dor, né? Então, minha lesão tinha passado, e aí, em 2024, no ano passado, eu falei, beleza, aqui começa um novo ciclo de Maria dentro do esporte. Quando você entra no triatlon, quando eu entrei no triatlon, foi o que me motivou, o que me ligou essa veia competitiva. E eu acho que essas provinhas pequenas fizeram muito parte disso também, porque eu fui vendo o quão eu era capaz. Bem, era uma provinha que tinha só 100 pessoas inscritas, mas eu estava entre as 5 melhores. Então, tipo, Sim. tudo bem. Então, assim, pequenas É muito, conquistas também, sim. sabe? E aí eu falava, cara, eu tenho força. Tá, eu posso melhorar. Tipo, eu podia melhorar ali, posso ajeitar isso aqui e tal. Então, eu fui me empoderando dentro disso também. E entendendo que eu podia chegar cada vez mais longe e tal. Um sonho de mundial, ele começou a surgir depois que eu fiz o C30,3 de São Paulo, no ano passado. Então, a gente está falando aí eu estava há 2 anos e meio no triatlon, eu acabei o 70,3 de São Paulo com essa assessoria nova, fez um ciclo bem legal, bem, bem massa, assim, com muita, muita gente me ajudando. É, em São Paulo, que é a minha casa, né, tinha a torcida e, e Faz você dormir na sua diferença. casa, acordar na sua casa, fez toda a diferença. E eu acabei 70,3, São Paulo foi o meu melhor tempo até agora. Muito bem, muito bem. Eu acabei, tipo, nossa, tô feliz. Tipo, eu acho que eu posso ir um pouco mais longe. E aí eu vi que a vaga de São Paulo tinha rodado até, sei lá, nona, e eu era a 13ª da categoria. 13ª, 14ª Nossa, da categoria. quase. Só que isso não se passava pela minha cabeça, tanto que eu fui saber, tipo, no final do ano que as vagas tinham rodado. E aí uma amiga falou, você viu que rodou? Nossa, nem fazia ideia. E aí depois eu fui ver a minha coisa e falei, nossa, tava perto. Aí eu mandei eu falei pro meu treinador, eu falei, Aí eu vi que o, o, o Mundial de 70,3 deste ano ia ser em Marbella, na Espanha, né? Aí eu falei, gente, legal que Bem lugar, legal. não conheço. É, estamos falando de um lugar, tipo, que eu já conhecia, já tinha vontade de conhecer, tal, tal. Eu falei, bom, eu mandei para ele, falei, você acha que eu sou capaz de conseguir uma vaga? Aí ele falou, óbvio, você é super capaz, você está super bem treinada, tal. Me elevou a minha autoestima. Eu falei, bom, vamos ver. E aí o que acontece? O cálculo do Mundial, ele não é uma matemática exata, tá? Existem vagas dentro de todas as provas do Ironman, só que as vagas são distribuídas da seguinte forma, de acordo com a quantidade de pessoas inscritas na sua categoria. Então, por exemplo, na minha categoria tem, sabe, 2 pessoas, tipo, sabe, 2 pessoas, então vai uma vaga só, sabe? É um proporcional que eles fazem lá,
a matemática deles. Sim. E aí, tipo, se uma pessoa não quer pegar, aí vai para uma outra categoria. É uma Nossa. matemática bem confusa, assim, mas relativamente ao proporcional de pessoas inscritas na sua categoria. Então, quanto menos pessoa inscrita também, pior, porque vai ter Pior. menos vaga. Sim. Então, mas também pior Ma- ter, Mais gente. ter mais gente inscrita, porque é mais competitivo. Pior no Competição, é. sentido de pegar a vaga, mas é bom porque a gente vê que tem bastante gente, né? Então, Mas aí a minha. essa proporção você só sabe depois. Só depois. Então, você acaba a prova sem saber. Óbvio, o meu namorado estava comigo agora no 70.3 do Panamá, e ele é muito de exatas, ele adora fazer uma conta, ele adora números. Então, assim, no final da prova, ele já estava, eu acho que você pegou, porque a gente viu que tem tantas pessoas, tipo, eles contaram as pessoas, o número de mulheres inscritas na categoria, fizeram o cálculo da quantidade de pessoas, quantidade, tipo assim, coisa de Perfeito. maluco, tá? Maluco, mas assim, quem quiser consegue fazer essa conta, mas ela é muito relativa, porque é isso, depende da quantidade de pessoas. Nesse Ironman, nesse 70.3, não teve start list, então você não conseguia ver antes. Então foi meio assim, faz força e chega no top 10, pelo menos, para você pensar em sonhar. E aí, existe um movimento muito legal dentro do triatlo que chama Women for Try, que é como se fosse uma instituição de mulheres que prezam trazer mais mulheres para o triatlon, e eles têm vagas a Legal. mais em certas provas. Então tem, sei lá, 50 vagas, 45 vagas dividido em todo mundo, né, nessa relação, mais 20 vagas só para mulher. Então, 20 Ai, que vagas legal. distribuídas só para as categorias femininas. E nessa prova que eu fui fazer no Panamá, teve o Women for Trial. Então, é muito legal também. Eu peguei a primeira vaga, rodou comigo a primeira vaga da categoria a mais. Então, isso é muito legal, né? Você vê Muito esse legal, é. movimento. Não conhecia. E eu achei muito interessante, porque eu até falei, cara, eu não sei se é uma boa estratégia você ir para uma prova que tem essas 20 vagas a mais, porque são mulheres com sangue nos olhos querendo pegar a vaga. Porque É. você vê, em São Paulo, na minha categoria, rodou até a nona sem ter essas vagas a mais para mulher. No Panamá, rodou até 11ª só. Nossa. Então, assim, teria que ter mais vaga, mas, tipo, ele não roda muito. Quando eu digo rodar, é porque as pessoas podem não querer a vaga, tá? Sim. Então, tipo, fala, você foi a quinta, né? Eu não quero a vaga, porque a vaga, você precisa pagar na hora, é Hum. caro, e às vezes você Sim. tá com outras coisas na cabeça, enfim. Tive uma amiga que ela não vai porque ela vai fazer Kona, então, tipo, tem Sim. algumas outras coisas na cabeça. Então, as vagas normalmente rodam mesmo. Só que para essas provas que são específicas, que tem essas vagas a mais para mulher, ela Todo não mundo roda vai, tanto né? assim, porque a galera quer pegar muito, né? Então eu falei, gente, eu nem sei se foi uma estratégia muito boa, mas tem mais vaga, então você fica um pouco mais. é, tem um range maior aí. Mas é isso. E aí, então esse sonho, que foi um sonho que eu deixei bem baixo, assim, nem nas minhas redes sociais eu falei muito sobre isso, né, antes, porque eu queria fazer uma coisa bem. Queria deixar para mim, sabe? Entender se realmente eu era capaz de conseguir chegar nesse lugar, e, enfim, e alimentar esse sonho. Então foi isso, e consegui. Parabéns, foi lindo. Acompanhei pelas redes e você é forte demais, incrível. Obrigada, Iremos obrigada. acompanhar. Você sabe quando é? Sim, dia 8 de novembro, em Marbella. Tem um tempo ainda. Aí depois que passar, Dia você 8 as volta. mulheres. Ah, sim, com certeza. Dia 8 são as mulheres, dia 9 os homens. Ah, legal, de vídeo. Vai ser incrível. E pra gente Vai ser finalizar aqui agora incrível. também, e eu te liberar, tem um Eu momento amo. Se você final. me deixar falando aqui de triatlon, ixi, aí tem papo para horas e Uma horas. vida. Que bom, assim a gente pode fazer mais vezes.
Uhum. Nesse finalzinho, eu gosto de trazer a mesma pergunta, assim, para cada uma que passa aqui, com esse foco ainda em mulheres. Então, a minha primeira pergunta é: qual é uma dica sua que você acha que uma mulher que está entrando no triatlon não pode deixar de saber? Uma dica para uma mulher que está entrando no triatlo. Eu acho que não só para mulheres, mas para todo mundo que está entrando no triatlon, eu acho que é curtir o processo. Porque a gente tem sempre um objetivo, né, dentro do triatlo, principalmente, alguma prova, tal, mas depois você vê que a prova é uma coisinha tão pequena dentro de tudo que você faz para o triatlon, que assim, o objetivo no final é sobre curtir todo esse processo, curtir os treinos, curtir as pessoas, curtir todo esse sentimento que o triatlon te dá. Então, eu diria isso, até para tirar esse peso, assim, sabe, de cobrança. A gente já tem muita cobrança na nossa vida, né? A gente está falando de, assim, eu acho que a maioria das pessoas aqui é amadoras, né? Então, Sim, com tipo, certeza. não precisa colocar É isso para ser como um leve, né? grande. Tipo, eu tô falando até pra mim, assim, às vezes eu tenho que relembrar disso, do processo, porque eu tô aqui, porque eu gosto, porque eu amo esse sentimento, porque eu gosto de pedalar, porque eu gosto de correr, porque eu gosto de nadar. Então, curtir mesmo todo o processo e, e eu acho que também uma dica é sempre ter pessoas incríveis ao seu lado, tipo, tanto de profissionais da saúde, treinadores e pessoas que te incentivem a continuar a fazer isso. Sim, faz toda a diferença mesmo. E para Sim. finalizar, tem alguma mulher no triatlon que é a sua inspiração, que você admira e se inspira? Sim, eu acho que, bom, eu acho que muita gente deve falar ela, é a Lá Fabrini, eu acho que ela foi a primeira mulher que eu comecei a seguir de triatlon, acho que, bom, eu fui influenciada muito pelo meu primo, né, e aí o meu primo viu quando eu estava gostando disso, quando eu estava fazendo, ele falou, meu, segue essa mulher aqui, que eu acho que ela vai te dar boas dicas, ela é super fera, ela é super massa, tal. E aí depois, eu entendendo tudo, comecei a acompanhar muito, e aí abri um leque, né, de mulheres maravilhosas. Então, eu acho Sim, que Ana Augusta, também, eu conheço a história dela, eu fico, tipo, chocada com a força dessa mulher, com tudo que ela passou, os lugares que ela treina ali, lá em Petrolina, acho. Então, assim, eu acho muito, muito, muito maravilhosa. Essas duas mulheres, eu acho que foram as primeiras a me incentivar. Hoje eu tenho, tipo assim, amiguíssimas, que são minhas super inspirações, e também minhas médicas. Eu tenho minha nutricionista, ela é a Fê Palma, ela é ex-atleta profissional de polo, e ela performou muito no triatlon por muitos anos. Em 2019, ela ficou em segundo lugar lá no 5.3 de São Paulo. Então, olha. também é uma pessoa que está super próxima de mim, que eu super me inspiro e tenho dicas valiosas, né, por me consultar com ela. Então, isso também é uma dica para mulheres. Eu acho que se você conseguir ter, pelo menos, entre algum profissional de saúde seu, ser mulher, faz muita Sim, diferença. com certeza. Minha médica do esporte é mulher e minha nutricionista é mulher. Não estou falando que os homens não são capazes, óbvio que não, tipo, acho que são todos muito capazes. Mas você virar para alguém que tem uma cólica absurda e falar: Sim, socorro, eu não vou é. conseguir treinar hoje com essa cólica. Tipo, ela vai te entender de um Sim, jeito é melhor, né? diferente, é. É diferente. Então, a Taline, que é a minha médica do esporte, ela é muito maravilhosa. E é isso, eu ligo para ela assim num sábado, e falo, tá, não tá entendendo. Eu tô mal. Não, vai pro médico agora, pega isso, vai pra farmácia, tal. Então, ela é uma pessoa que atende, que ela entende, Sim, ela vai para além do profissional. Ela é é outro nível, né. uma amiga, né? Então, que entende também. Eu acho que as mulheres ficam mais tranquilas também dentro falar disso também com alguém. É, mas é isso. Ah, Falei obrigada, demais, Maria. gente. Amei, amei conhecer você um pouquinho mais. Aproveito para dizer Amei que se me também. fizessem essa pergunta, você é uma das que eu falaria, que você é uma das atletas para mim que me inspira. Ai, obrigada, adorei. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Amei conhecer essa história
E é isso, muito obrigada. Ai, obrigada a você, boa sorte na sua prova, muito feliz, vou te acompanhar Obrigada. aqui também, vamos nos dando força aí que a gente vai vamos fazer provinha juntas, com certeza. Ai, com certeza. Obrigada, viu? Obrigada pela Quando eu estiver confiança. aí no Rio, eu vou te ligar pra gente treinar juntas, que eu Ai, sempre vou fico meio adorar. perdida aí. Vamos, vamos. Obrigada, Fechado, Maria. Carol, prazer, obrigada. Prazer.